Olá, tudo bem? Mais um episódio do Boydcast, o podcast da mulher transformadora. Se você é mulher, já se sentiu transformada e já transformou outras vidas, e se você é homem, já teve a sua vida transformada por uma mulher, vem conversar comigo. Vem aqui. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, com a Kátia Incuto. Vocês conhecem a Kátia? Vocês vão conhecer, uma pessoa maravilhosa. E por que o motivo eu trouxe a Kátia? Gente, eu já conversei muito com a Kátia. E a Kátia simplesmente cuida de crianças há 51 anos. Você acha pouco? Hoje, as crianças que Kátia cuidou já são adultos, já são casados. E ela vai contar, porque ela transformou a vida de muita gente. E ela nunca desistiu. Eis a persistência. Kátia, seja muito bem-vinda ao Boydcast. Fala um pouquinho de você. Se apresenta aí. Então, eu até me espanto quando eu vejo, faço essa conta de 51 anos. Eu não acredito que passou tão rápido, né? A gente só tem essa confirmação quando a gente vê os alunos, né? Hoje, assim, transformados em homens, em pastores, em diáconos. Então, a minha história é essa. Eu comecei cedo, né? Se você não quer saber da minha idade, então... eu comecei no ventre da minha mãe. Eu digo assim, para não dizer porque olhando para você, eu penso, a Kátia está há 51 anos cuidando de criança. Ela parece que tem 51 anos. Eu comecei com 14 anos. Aos 14 anos, eu era uma adolescente comum, vivendo na igreja, a vida da igreja, como aluna. E aí, de repente, eu me vi numa sala de aula. E ali, a minha vida foi transformada. É que não é qualquer sala de aula, gente. É sala de aula ligada ao Ministério Infantil, ligada aos kids. E Ministério Infantil, kids, não é para você deixar a criança lá brincando enquanto você está fazendo outra coisa, não. Tem toda uma história por trás. Fala pra gente, o que é o Ministério Infantil? Então, a gente... qual é o nome que você acha mais adequado e como funciona? Deixa eu dizer uma coisa para você. Me entendam. Eu sou muito brasileira. Então, eu digo lá na minha igreja, nós não temos kids, nós temos crianças. Nós temos crianças, né? E é exatamente isso. As crianças, elas são motivadoras, é a motivação para que você continue acreditando na vida. Quando você olha para uma criança, você vê ali não só o presente, mas você vê o futuro. Quando você deseja o melhor para aquela criança, você está desejando também o melhor para uma sociedade. É verdade, né? Para um homem e uma mulher. Exatamente. Ali você está olhando uma criança, mas você tem ali uma futura esposa, uma futura mãe, família, uma futura família, uma futura médica, advogada. Exatamente. Você tem um futuro pai, um futuro médico, um futuro esposo, né? Então, quando você recebe uma criança, você recebe uma folha em branco. E ali você vai colocando as suas impressões. É lógico que, às vezes, nós recebemos mais impressões, não é verdade? Nossa! Mas quando a gente está ali, né, debaixo da vontade de Deus, fazendo o que Deus determina, o que Deus te ordena, quando você está ali sendo guiada, é lógico que até as más impressões você vai esquecendo. Porque a criança é como uma massinha, né? Deus vai te dando os ingredientes e você vai ali moldando, né, aquele ser, né, que ele te entrega ali, e a responsabilidade que você tem nas tuas mãos daquilo ali, né? Quando a gente fala de ministério infantil, infanto-juvenil, a gente trabalha até com adolescentes, você tem muito pouco tempo com essa criançada. É verdade. Porque é por isso que a gente tem que trabalhar com a família. Porque a família é que tem o maior tempo com essas crianças. Então, você trabalhar só com a criança, você recebe a criança, faz aquilo ali que você tem que fazer, fala da palavra de Deus, e ele volta para casa, para uma família completamente desestruturada, disfuncional, aquilo ali não vai ter muito efeito. Então, esse trabalho com a criança, com as crianças, esse ministério é um ministério bem abrangente, né? Porque você tem que preparar, ajudar as famílias. Quando uma família, eu vejo os casais
se casam, recebem um bebê, como aquilo. Agora eu estou com uma vizinha de frente com um bebê, né? Então, eu passo ali, eu falo, você precisa de uma ajuda, pode tocar aqui em casa. Porque eu lembro de mim, que eu recebi um bebê aos 22 anos, eu falei, meus filhos foram cobaias na minha mão. E eu tinha ajuda dos meus pais. Não vem com manual? Não vem com manual. Né? E cada um é de um jeito diferente. Então, a gente, quando recebe as crianças no Ministério Infantil, né, a gente tem que ter essa percepção, né, do futuro, de que essa criança será, né? Eu trabalhei numa escola secular e eu tinha uma amiga que ela falava assim, já pensou quando a gente estiver velhinha? Passou tão rápido, a gente já está velhinha. Tá nada. E aí, ela falou assim, já pensou a gente assim, fulano, jogador de futebol, foi aluno da tia tal. Mas eu penso hoje assim, você já pensou hoje, fulano de tal, pastor tal, foi aluno lá da professorinha, lá daquela igreja? Então, eu acho que isso aí, para mim, eu digo, esse é o meu salário. Ter um servo de Deus ali, firme na palavra. Kátia, eu fui professora de alfabetização, então eu fui professora de jardim da infância. Hoje sou professora de seminário e já fui professora de faculdade, já não dou mais aula na faculdade. Mas, assim, eu me lembro que depois eu vi meus alunos homens, né? Mas as séries iniciais... Por que muitas professoras saem das séries iniciais? Elas não são tão bem, vamos dizer, na escola. Elas não são tão bem remuneradas como uma pessoa que vai dar aula de faculdade, vai dar aula no mestrado, vai dar aula numa pós. Então, assim, aí eu ficava frustrada, porque eu sei do trabalho, como eu fui, eu sei do que é você estar ali na base. E eu ficava assim, gente, professora das séries iniciais deveria ganhar mais de qualquer professor, de qualquer... Lógico, deveria se exigir mais formação também, mais empenho. Não é só saiu do normal, vai lá. Não, também tem, porque a pessoa, quando chega a ser a professora de uma faculdade, ela trilhou muitos anos de caminho. Mas aí, o que acontece? As pessoas ficam professoras das séries iniciais até terminar a faculdade, o mestrado, após, quer logo sair. Largam, isso. E o que me chamou a atenção em você é que você nunca desistiu. Já estive. Dos pequenos. Já estive para desistir. Que eu já pensei assim, gente, já passou para mim, tem tanta coisa nova. Isso. A vida mudou tanto, né? Essa coisa da tecnologia, da internet. Para a gente, é uma coisa muito nova. Né? Essa criançada, um instantinho pega. E a gente vai assim, com dificuldade. E várias vezes eu já estive assim, para desistir. Há 15 dias eu passei por isso de novo. Ah, meu Deus, está recente. Vamos contar. Vamos ouvir. Eu fui a uma conferência de crianças que eu vou sempre atrás de coisas, né? E meu marido sempre diz assim, mas você já sabe disso tudo. E é verdade. Eu fui nesse lugar, fui a São Paulo. Já está na hora de você ir para ensinar, então, hein? Pouquíssimas vezes. As outras. Já estamos partindo para isso. Pouquíssimas vezes a gente... poucas coisas a gente absorve. Mas é o momento, eu falei lá com um grupo, que eu fui acompanhando um grupo, e eu falei assim, gente, olha, a gente aproveitou pouco do que nós estamos fazendo. Nós já fazemos isso. Mas o que Deus falou com a gente, dos insights então, que a gente teve. Sempre tem algo exatamente, novo, né? Exatamente. Uma vez eu fui e lá, nessa conferência, eu não aprendi nada de novo. Mas tinha uma pessoa lá de 70 e poucos anos e ela falou assim, porque eu... E Deus falou comigo. Né? Deus falou comigo, não é hora de parar. Então, eu fico olhando, falo assim para a equipe, eu falei, gente, vocês ainda vão me aturar mais um pouquinho. Porque a gente sai renovada, motivada, e Deus fala para a gente, vai, continua, você está no caminho certo, é isso mesmo, investe. E eu penso nisso, enquanto eu tiver saúde mental, que também é importante isso, né? A gente ter uma saúde mental. É verdade. E que eu quero continuar, eu quero somar, eu quero agregar, né? E essa coisa assim, de você ver, o futuro está passando por você. 50 anos, né? Uma criança que passou por mim. Tá com uma criança que passou por você, tá casado, tá casado, tem uns que estão quase você já tá... avó. Eu tenho. Você tem netos? Quase já tenho netos. Netos de seus alunos que tiveram filhos. Exatamente. O dia que eu estava nessa conferência em São Paulo, nós recebemos uma visita lá na igreja de um rapaz. Alguém me mandou assim a foto. Olha aqui, quem está aqui?
Falei, gente, Deus me Te deu abençoou com a boa memória. com a excelente memória, né? Se sabe disso, né? Então eu sei nome, falo, fulano. Que isso, que Aí legal. eu falei, gente. Você sabe que é uma das dificuldades para professor, quando encontra com um aluno adulto, é lembrar o nome. Eu lembro, fui da professora. Não, Mas olha, não lembro se é o teu nome. Mas sabe por que isso? Porque eu estagiei numa escola em que eu vi uma pessoa na porta da escola falar o nome de todas as crianças. E eu falei assim, eu vou ser assim. Que isso, gente. Eu tinha 17 anos. E eu falei assim, eu vou ser assim. Meu marido diz que eu sou doida, né? Que Devo bom. ser. E eu lembrei daquele rapaz. Eu falei, gente, Fulano, é o Mateus. lembrou o nome. Falei, Mateus tá aí, o que ele tá fazendo? Ah, Mateus. O pai dele foi professor nosso lá no Geração Vida. E ele era pequeno e com a morte do pai, como só o pai que era cristão, ele se afastou. Ele está numa outra igreja, mas ele foi lá, levou o bebê dele. Para você conhecer. E ele disse para a pessoa assim, eu vou voltar para cá por causa do Geração Vida, por causa desse ministério. E a pessoa que atendeu ele falou, você sabe que aqui o negócio é sério. Ah, que bom. Que é melhor salário do que esse? Não, é verdade. Eu não, digo pro meu marido, ninguém recebi o salário é uma alegria, hoje. é uma alegria. Recebi É seu o 13º. Exatamente. Porque é uma alegria muito grande saber que você tocou. Você falou de impressões, né? Que a criança vem pra gente como uma folha em branco e você imprime impressões. Essas são as impressões. Lógico, eles deixam e eles levam. Exatamente. Mas uma das impressões é essa, é você passar, você ver aquela... que você tocou naquela vida. Você plantou uma semente e aquela semente deu frutos. Então, assim, o que me chamou a atenção, Kátia, quando eu estive visitando a sua igreja, ela conhecendo Geração Nova, né? Geração Vida. Geração Vida. Conhecendo Geração Vida, e eu passamos em uma outra sala e você apontou um homem feito e falou, ó, foi meu aluno aqui. Eu falei, gente, então, a igreja dela está aqui há 28 anos, então ela deve estar há 28 anos no Ministério Infantil. Aí você me informou, não, Adriana, eu estou há 51 anos. Aí eu fiquei, o quê? Peraí, a gente tem que conversar sobre isso. Eu passei por... Me fala desses... cidades, Eu comecei na minha igreja, onde eu era membro, né? Isso, com 14 anos. Com 14 anos. Depois, meu marido foi ordenado a pastor, coisa que nós nunca almejamos, mas eu vejo assim, eu estava vendo os podcasts, né, que você tem, as histórias, falo, gente, Deus foi muito generoso comigo, Deus foi tão bonzinho comigo, né? É verdade. Porque apesar de que você pensa que você passa perrengue, luta, tribulação, diante de outras pessoas, isso não é nada. É verdade. Isso é o caminho que Deus está fazendo, né? Como um rio. Deus está fazendo você correr por aquele caminho. Então, foi o caminho de Deus. Então, foi quando meu marido foi ordenado. E nós fomos para uma igreja na Zona Sul, uma coisa assim muito diferente para a gente, eu do subúrbio, mas era uma escola também. Então, eu vejo hoje como Deus estava me forjando Te ali. forjando, né? Então, passei por uma clientela completamente diferente, as cabeças diferentes, foi uma bênção. E depois nós fomos para Minas, fomos para Juiz de Fora, onde foi um lugar também em que a gente não tinha recursos. Hoje, gente, você que trabalha com o Ministério Infantil, você é um bem-aventurado. Porque hoje você tem muito recurso. É verdade. Eu sou do tempo que a gente não tinha nada. Né? Tirava leite de pedra, como dizem por aí. Então, nós fomos para Juiz de Fora, ela não tinha nem livraria evangélica. Que isso! Então, não imagina tinha que ter uma literatura para trabalhar com os pequenos. Então, eu vivia atrás em banca de jornal, né? E eu tinha aprendido que a gente não pode usar personagens, né, assim, que eles conheçam. Então, mas só tinha na banca de jornal, só tinha Tony Ramos. Gente, olha só, esse jornal é um pouquinho antigo, velho, né? Deve ter gente que não sabe quem é Tony Ramos, gente. Exatamente. Pelo amor de Deus, gente, vamos pesquisar. Dá um Google aí. Isso aí. Então, eu ficava, meu Deus, onde que eu vou conseguir uma foto? Eu me lembro que eu queria contar uma história sobre o casamento de Isaac e Rebeca, e eu fui comprar uma revista de noivas. Eu falei, é o jeito que eu vou ter. Então... Deus foi te inspirando, te dando criatividade. Eu não tinha, a gente criatividade. não tinha quase nada. E era num lugar, assim, que era pequeno. E hoje eu vejo, assim, era numa garagem. E era numa garagem que tinha um cheiro ruim. Meu que Deus. Tinha as paredes mofadas, mas era o único lugar que a gente tinha.
E eu falava para as meninas, eu não sei nem como é que eu consegui aquelas meninas para me ajudarem, sabe? Porque a gente não faz também nada sozinho. Você do Ministério Infantil sabe disso. Nós não fazemos nada sozinhos e Deus vai te dando as pessoas. Então, eu fui trabalhando aqui com aquelas pessoas, a gente botava 5 crianças num berço. Meu Deus, isso era o berçário. E tudo junto, tudo junto. Então, eu falo assim, hoje, como... E aquelas crianças, elas adoravam ir para a igreja. Que bom. É o que você falou, né? Eu falo para as meninas lá da igreja, berçário e as turmas menores são a porta de entrada, é a base. É a base. Se você receber fundamentar, mal, né? Se você receber bem aquela criança, aquele bebê, né? Se você chamar o bebê pelo nome, olha a importância de você saber o nome das pessoas. Nossa, quando alguém verdade. fala o nome do seu filho, a pessoa fala assim, nossa, ela conhece meu filho. Adoça. Ela vai cuidar do meu filho. Ela sabe quem o meu filho é. Então, isso é importante, né? Então, eu fui trabalhando assim com as meninas. Olha, vamos cuidar. Então, quando a gente chegava na igreja de Juiz de Fora, era uma igreja num alto de uma colina, não era morro. Adorei. Colina é mais chique, polido, né? Chique. É quase gourmet, gente, isso. Colina. Então, a igreja era no alto da colina. E aí, a gente... Às vezes eu chegava com meu marido, assim, cansada, né? Pra gente se preparar para o culto, e ainda ia arrumar alguma coisa. E eu falava para eles, não acende a luz agora, não. Porque acendia a luz e as crianças... subia, sabe? A tia chegou. Então, o culto que começava... Eles viam a luz acesa, vambora, tia chegou. Então, eu era tão interessante, né? O interior, que eu andava de ônibus, e esse ônibus, ele vinha do centro e ele subia a colina, né? Ele ia subindo, né? E eu, às vezes, sentava na janela e as crianças pela rua, tia, chamavam o meu nome. Tá na hora de ir para a igreja, a tia tá chegando. Sabia que a tia estava chegando. Então, esse olhar para a criança, né? E hoje, lá mesmo em Juiz de Fora, tem pastores, né, que passaram dessa equipe aí, dessa escolinha, né? Que era uma coisa assim muito simples, mas quando a gente trabalha com o amor e Deus vai te dando, né? E você tem que já que Deus te deu, você tem que fazer com excelência. Fazer com excelência. Você tem que buscar conhecimento, né? Você tem que se aprimorar, você tem que aprender com o outro. Né? Você tem que dar aquilo que você sabe. Né? Então, as técnicas que Deus foi me dando, como eu ia fazer e tudo mais, se alguém chegasse na igreja, como é que você faz? Vem cá. Eu faço assim, isso que eu ia te perguntar. Você reproduziu, então, aquilo que você aprendia, já que você era mais curiosa, ou talvez mais aplicada, talvez mais dedicada, sim. Você dividia com quem chegava. Exatamente. Então, você começou um processo de treinamento. Exatamente. Olha, Caxias teve uma época, quando começou... Você está 28 anos aqui em Caxias. 28 anos para 29 aqui em Caxias. A gente chegou... Quando começou, se eu não me engano, a UERJ aqui, com a Faculdade Sim. de Pedagogia, várias pessoas da faculdade iam lá fazer o estágio na igreja. Nossa, que coisa linda! Na igreja. Nós tínhamos o carimbo, o pastor assinava, eu assinava. A gente pode fazer um estágio aqui. Então, não foram poucas, não. Foram muitas pessoas que fizeram o estágio lá, o estágio deles. Eu falava, gente, mas é válido, né? Porque é um trabalho com criança. Então, a gente pôde dividir, assim, coisas simples com as pessoas. Como é que você faz? Eu faço assim. Eu fui descobrindo o mecanismo. Porque o trabalho com a criança é assim. Ele não pode ser padronizado. Porque as crianças não o são. Não são. E cada região é de um jeito, né? Cada comunidade é de um jeito. O que deu certo lá em Minas, Juiz de Fora, já não dá aqui. Em Juiz de Fora eu tinha crianças que iam sozinhas. Não ia pai, não ia mãe, não ia ninguém. Elas eram ali da rua, então o acesso era fácil, iam sozinhas. Em Caxias eu tenho crianças que vão com as famílias. Uhum. Então, o trabalho aqui é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Lá era difícil. Né? Como é que você vai arbitrar algumas coisas, educar, higiene? Como é que você vai trabalhar com essas crianças assim, que a família não estava ali com você? Né? Já que era um trabalho diferente. Mas nada foi em vão, né? Nada em vão. Com certeza as sementes foram lançadas. E são sementes assim que, como você vê, vai passando de geração para geração. Né? O meu trabalho hoje é exatamente esse, de motivar outras pessoas a terem esse olhar pelo Ministério Infantil.
Porque você, quando está numa igreja, quem quer cantar? Tem fila para quem quer cantar. Fila. Porque você está lá eu que não posso, porque eu não tenho voz. Não para isso. Tem gente que até finge, né? Não para isso. Então, mas para ficar com as crianças lá atrás, né? É verdade. É difícil. E é um trabalho voluntariado. Voluntário tem que ser um trabalho de amor, de muito, negação. Porque às vezes você não vê as novidades que estão acontecendo lá na igreja, às vezes você não vai assistir a cantata, você não vai assistir o pastor convidado, né? Porque você está tomando... Porque você está com as crianças, mas se você tiver um olhar, né, de que não, hoje eu vou ministrar para essas crianças. É Deus que quer que eu esteja aqui. Né? E outra coisa, você está falando do olhar, né? A gente tem falado muito em inclusão, inclusive alguns episódios aqui do podcast. Se você ainda não assistiu, você tem 2 episódios que a gente fala exclusivamente de mães atípicas, cuidando de mulheres que cuidam de mulheres. Quem cuida de quem cuida, né? E assim, como é que está o trabalho com a inclusão? Porque as crianças estão chegando, as famílias estão chegando. Como é que está o trabalho, o servir, o cuidar, o olhar com essas crianças neurotípicas? Adriana, a gente tem uma experiência muito interessante, porque o nosso trabalho de inclusão, ele começou da seguinte forma. Chegou na minha igreja lá, uma família, pai, mãe, 3 crianças. Ela com um bebê no colo e 2 crianças menores. E ela falou assim, eu estou chegando aqui para a igreja porque eu pertencia a uma igreja. Essa igreja acredita na cura divina. Mas como meu filho ele ainda não foi curado, o pastor pediu para que a gente se retirasse da igreja, porque era um mau testemunho. E eu fiquei tão apaixonada assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que crueldade foi essa? Meu Deus. Que a crueldade com a família inteira. Abraçou aquela família. O nome desse menino é Kelvin. Hoje ele é falecido. E ele foi a nossa motivação. E eu não sabia nada o que fazer. Eu falei, não, você deixa ele com a gente, nós vamos cuidar. E aí, naquele primeiro dia, ele ficou, ele ainda tinha mobilidade, depois ele foi perdendo, ele ficou quase 2 anos assim num leito. Mas aí ela com aquela... Mas você não acolheu só a criança, né? Era um acolhimento da família toda. Inteira. E aí começou num processo. E agora tem que aprender, né? Pois é, e eu falei, Senhor, como que nós vamos fazer? Não tinha literatura. Informação, literatura, não tinha nada disso. É verdade. E aí, mas Deus, gente, Deus é algo maravilhoso, né? Deus ele coloca nas tuas mãos porque ele sabe que você vai se lançar e ele vai te ajudar. E Deus foi colocando pessoas, e Deus colocou uma pessoa lá na igreja. E essa pessoa foi ajudando, e ela é especialista nessa área. E hoje nós temos, e todo lugar que a gente vai, a gente testemunha do Kelvin, que o Kelvin foi a motivação para a gente, ele foi a porta de entrada. Então, a gente... Hoje a gente recebe, hoje nós devemos ter na igreja umas 12 a 15 crianças que têm esses transtornos. Isso, neurotípicas, né? Diversos. Temos 2 crianças cadeirantes e nós não temos uma igreja preparada. É verdade, com né? acessibilidade. A sociedade em si não está tanto. A igreja até embaixo, né? No templo, mas em cima. Onde tem as salinhas. Eu falo para o meu marido, nós precisamos construir pelo menos uma sala no térreo. Com acessibilidade, porque eles são totalmente incluídos. E a gente foi se equipando. Hoje a gente ajuda outras pessoas. Treina as temos um grupo professoras que ficam, os mediadores. Temos um grupo de mediadores. Né? Ano passado nós fizemos uma cantata, nós tínhamos 220 crianças numa cantata. Nossa, 12 crianças. 220? 220. E nós temos naquele lugar 12 crianças especiais. Nós não tivemos todas nenhuma incluídas, criança que ficou de fora. Problema. Então, isso também para a igreja é muito bom. Para a comunidade de uma maneira geral, né? As famílias se sentem muito amadas. Essa menina que é cadeirante, ela vem de longe, ela vem desde a pandemia. Na pandemia, nós fizemos um circuito na igreja, bem assim, regradinho e tudo.
Como ela não podia, nós levamos um grupo lá em Jardim Primavera para fazer esse circuito lá nessa. Então, isso fez a diferença na vida dessa família. Então, essa família veio de longe. Isso que eu ia dizer, e se fez a diferença na vida dessa família, serviu de exemplo para a família chamada igreja, para a comunidade eclesiástica e para outros. Porque isso, como você falou, eu conto desse testemunho, mas vocês também precisaram aprender, porque não tem como. Hoje em dia não tem como as escolas, sabe, Kátia? Eu trabalho em escola, a minha escola é escola técnica, e a gente tem um número grande de crianças que a gente precisa. Então, todo mundo foi buscar, todo mundo foi aprender. E eu falo hoje isso, né? A gente está falando aqui de crianças, mas a gente já está chegando nesse ponto e eu estou falando com o líder da juventude. Isso. Essas crianças vão ficar jovens. Vão. E nós precisamos ter jovens que abraçam essas crianças. Isso aí. Esses jovens que vão estar com algumas necessidades, eles vão crescer, né? Então, a igreja precisa prestar atenção nisso. Não é só cuidar, ter mediação, né? Nós temos que ter jovens que também tenham esse interesse, né? Esse amor. Porque a mediação é amor. Eu vejo lá as mediadoras e aquele dia é um dia, eu imagino que seja um dia bem exaustivo para elas, né? Entendi. Mas do mesmo jeito que às vezes a gente vai dar uma aula com dor de cabeça, é verdade, né? Ou com algum problema, porque o voluntário, o professor, ele é gente também, ele é homem, ele sofre tantas coisas. Tem família, tem filhos. Vezes, e quando ele vai ali por amor, né? Servir ao Senhor, né? Para aquelas crianças, o Senhor ele vai e opera, né? Aí a gente sai feliz dali, a gente sai curado da dor de cabeça, né? E eu toda vez que eu vejo alguém no corredor com a criança, com o mediador, eu falo, Senhor, dá saúde para essa pessoa, revigora ela, né? Porque é algo que custa, né? Mas nós temos o nosso Deus que é maravilhoso. Kátia, eu estou lembrando aqui que, assim, você falou, né? Acolher a família é muito importante. Eu passei uma fase da minha vida que eu ia com as meninas para a igreja e eu me lembro, você está falando de família, né? Que nessa igreja que eu ia, quando elas eram pequenas, agora já está todo mundo casado, já tenho netos, delícia ser avó. E isso me emociona, porque eu me lembro que nessa igreja que eu ia, quando as crianças eram pequenas, o pastor, todo final do culto, chamava as famílias para orar pelas famílias. E eu ficava sentada com as minhas filhas, esperando chamar a hora, porque eu era divorciada, né? Não tinha a hora que ia chamar quem não tem a família. Quem não tem família. Né? Porque chamava lá os casais. Chamava, passa a mão no seu esposa, passa a mão no seu... E eu ficava sentada, que hora que vai chamar? Quem não tem... E eu não me sentia acolhida, mas eu sentia que ainda era um lugar seguro, que era um lugar que eu queria criar as minhas filhas. Sabe por quê? Porque se a gente... E tem muita família que peca, que erra, porque pensa assim, não vou acordar a criança cedo não para ir para a igreja. Exatamente. Não vou acordar, não vai atrapalhar. Hoje dormiu, hoje tem um coleguinha, não vai então, para o cinema. Assim, hoje o mundo está muito astuto, né? Isso. Hoje os campeonatos de futebol são aos domingos. As corridas. As corridas são aos domingos. É muita coisa. O balé é ao domingo. Então, você fala, não, hoje não pode. O judô é no domingo. E sabe o que acontece? Eu fiz questão, eu escolhi, mesmo não me sentindo muito acolhida, muitas vezes, durante muitos anos, o que não acontece hoje. Hoje eu me sinto muito acolhida onde eu estou, congregando. Mas, assim, eu não sentia com as minhas filhas pequenas, mas eu entendia que lá fora estava pior. Porque eu sabia que se eu trilhasse, ensinasse num caminho que ia ser uma boa mulher, uma boa esposa, um bom marido. Eu tenho meu filho também. Eu falo das meninas, que na época as meninas iam comigo, ele já estava maiorzinho, e ele ia de uma outra igreja, onde o pastor tinha filhos, homens da idade dele, acolheu muito. Então ele estava numa família, abraçou ele, que era da mesma idade. Elas eram menorzinhas. Ele era maiorzinho e elas menorzinhas. E elas iam comigo. E eu ficava assim, que hora que vai chamar a família? E eu muitas vezes ia frustrada para casa. A gente, como igreja, a gente precisa aprender, né? Aprender muita coisa, né? A gente precisa aprender a ser como Jesus. Jesus foi simples,
É. Jesus amou a todo mundo, né? Eu me lembro, tem muitas histórias, mas muitas histórias mesmo. Antes de você contar outra história, o fato de você dizer que uma família chegou e que o fato da criança não ter alcançado a cura, essa família não servia mais para essa igreja, isso envergonha. Envergonha, Sem vergonha. Foi muito cruel, né? Isso é uma... O Kelvin, ele, com um bom tempo ali com a gente, ele participava do louvor, depois foi, né, caindo um pouco, e hoje ele está com o Senhor. Mas, assim, não só o que a gente imprimiu na vida do Kelvin, o que o Kelvin imprimiu na nossa vida. É verdade. Né? Então, várias histórias. Então, eu ia te falar, tem uma jovem lá na nossa igreja, que ela ia como criança, quando criança, ela e o irmão, e ela chegava lá descalça, ela chegava com os cabelos todos em pé, com fome, os dois. Os pais eram da igreja, a mãe tinha um probleminha mental, na cabeça, a gente não... Eu estava chegando ali, eu só sei que eu quis abraçar aquela menina. O menino era mais arredio, e aquela menina, ela se deixou também ser abraçada. É verdade. Sabe? Se deixou ser abraçada. E hoje ela é uma professora, ela fez pedagogia e hoje ela trabalha com a gente lá no Geração Vida. Ah, que bom. Então, é fruto. É fruto. E é fruto dando fruto. Exatamente. Basta só você ter um coração assim, né? A igreja precisa ter esse coração, né? Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Às vezes uma coisa incomoda, mas a gente precisa ter um olhar de amor. Como é que Jesus faria? Né? Então, e quando a gente errar, a gente pedir desculpa. Né? Desculpa porque eu errei nisso. Né? Porque a gente erra também. Né? Não é só acerto. Com certeza. A gente está falando aqui, parece que 28 anos, foi isso. Tudo flores. Não, tudo deu certo. Então, você contou duas histórias, né? Dessa jovem que hoje está lá com você, fez pedagogia, do Kevin. Mas eu queria que você falasse trouxesse mais um exemplo aí pra gente. Alguma coisa interessante ou alguma coisa que deu errado. Pode ser também. Pode contar mais uma história de sucesso. Mas, assim, uma coisa que você lembrou aí. Poxa, isso é legal nesses 51 anos de Ministério Infantil. Muitas histórias, né? E a história várias histórias deram errado, né? Então, você se entristece de ver, né? Há 2 dias, domingo, um coordenador fez um movimento lá de evangelismo, que agora a gente está colocando os adolescentes para evangelizar junto com o grupo da igreja. E é sempre no último domingo do mês, e eles foram. E ele estava me falando, a gente foi evangelizar, e nisso que a gente estava evangelizando, eu abordei um rapaz, e falei com esse rapaz, alguém que estava no grupo falou assim, você já foi lá na igreja, você já foi criança lá na igreja. Aí eu falei, e aí falou que tinha um jeito assim, não sei o quê. Aí ele falando assim, ele ficou assim, não, eu vou aparecer lá. Aí eu falei, como é que ele era? Olha aí, peça para Deus te dar uma boa memória. Você lembrou. Ele vai te dar. Ele falou assim, ele era assim. E eu falei o nome desse menino. Eu falei, era o fulano? Você é ótimo. Aí ele falou, não sei. Aí eu falei, como é que era aquele menino que morava aqui do lado? A menina, por acaso, que estava no evangelismo, o filho dela aprontou lá no Geração Vida e a gente pediu para conversar com ela rapidinho. Aí eu falei, você estava no evangelismo, quem era o fulano? Quem era o menino? Ela falou, eu não me lembro do menino, mas Eu falei, era esse menino. Aí tu lembrou do nome. Eu lembrei. Tá fora, né? Mas eu sempre penso assim, Deus tem todo o tempo do mundo para completar a obra. Amém. O nosso tempo aqui vai passar, mas o tempo de Deus não. Dá conselho para quem está chegando agora, né? Não para as pessoas que querem servir. Abraçar. Homens, vem cá, você tem homens lá servindo no Ministério Infantil? Teve uma época lá em Caxias. Porque a figura masculina é muito importante para a criança. Com certeza. Homens na mediação, nós temos também lá. Homens mediadores, que é fantástico também, porque exige força, né? Dependendo da criança, precisa de força. E em Caxias foi interessante uma época que todos os diáconos eram professores. Mas foi assim, espontâneo. Espontâneo, não foi no caso pensado. Nada. Pode dar. Até porque não pode ser, né? E hoje uma coisa muito legal, você falou de história, né? Hoje, quando eu vejo, às vezes, o Ministério de Louvor lá da igreja,
né? Aí eu peço licença ao Senhor e falo, 1 minuto de orgulho. Aí eu fico do lado do meu marido, olha, aquele Que foi ali, ó, meu aluno. Geração vida, músicos. Entendi. Líderes de louvor, geração vida. Muitos casados já. Vida. Já tem netos. Isso aí. Tem netinhos, né? É isso aí. Então, isso é muito gratificante. Então, o meu conselho seria assim, se você... Aqui, ó, fala para a câmera. Você está sentindo essa curiosidade, eu digo para você, isso não é curiosidade, isso é o Senhor tocando em você. Porque é um ministério, as crianças precisam. Hoje, gente, o mundo hoje está muito difícil. Se era difícil a gente pregar o evangelho para as crianças, né? Meus filhos têm 40 anos, foi difícil. Você imagina hoje para os meus netos, onde está tudo muito mudado, onde hoje nós temos uma ideologia de gênero, onde hoje nós temos uma pedofilia forte, prostituição de crianças. Então, se você está sentindo essa curiosidade, invista nisso. Peça ao Senhor direção, vá buscar conhecimento, se cerque de pessoas que amem esse ministério, isso é importante também. Amor. Você está do lado de gente que vibra com aquilo que você que vai vibrar, ou não vai dizer, olha aqui reclamar. Olha as botafoguenses. Né? Então, aqui, ó. Olha, aqui tem uma xícara, uma caneca profética. Você tem que estar um botafoguense do lado. Olha, se você não é Botafogo, pula essa. Né? Nós somos. De flamenguista, não vai dar muito certo. É né? verdade. Então, você se cerca de gente que gosta desse ministério. Você fala, por que essa pessoa gosta tanto disso? Tem que ter alguma coisa boa aqui. É verdade. Né? E você vai experimentar. E quando você experimenta, né? E você vai vendo as respostas, né? Não são respostas imediatas. Né? Não. O teu salário vem lá na frente. Né? Mas aí você já está aposentado, o que vier é bom. Não é bom, lucro. Né? É lucro. Então, invista nisso. Não desista. Se você está pensando em desistir, porque seu pastor não está reconhecendo, ore. A oração, tudo que eu fiz foi coração. Ai, precisa de... Não, reconhecimento não é ML, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que Exatamente. Faz por amor, não fazer nada reconhecimento. Por ninguém. Não precisa nem... Precisa de bajulação. A gente precisa o quê? Deixar essas marcas na vida dessas crianças, e que vão ser os futuros homens, os futuros maridos, as futuras esposas. E se eles forem amados nessa fase, eles não vão ter dificuldade de amar. Porque quando a gente vai conversar em histórias de pessoas aí que, vamos dizer assim, que não deu muito certo, às vezes você vai tocar numa ferida que vem lá da infância. E às vezes a vida, né? Tudo depende de como é que você reage. Quando você tem Deus guiando a tua vida é diferente. Eu tive um professor que me perseguiu. Na faculdade? Não, no ginásio. Esse professor ele me perseguiu. Eu era uma aluna muito exigente comigo mesma. Então, ele vivia... E não era boa de matemática. Vê se pode. Não dá pra... Né? Não dá, né? Não dá pra ser botafoguense. Já é maravilhosa que é botafoguense. Aí eu ia me esforçando. Mas tudo que ele podia me prejudicar, ele me prejudicava. E eu não guardei rancor dele, não, mas eu tive uma oportunidade de me vingar dele. Porque quando eu me formei, mas eu não me vinguei. Não. Não. Quando eu me formei na escola normal, eu fui dar aula na mesma escola em que eu estudei e que eu fui aluna. E o que aconteceu? Ele já era um homem maduro, mas ele ficou viúvo, se casou de novo e ele teve filhos. E a filha dele foi ser a minha aluna. Esse mundo dá volta. Pré-escolar. E era uma menina que precisava de muita atenção. Então, eu tive essa oportunidade de falar, agora você vai ver o que eu sofri. Mas fez Jesus, diferente, né? Aposto que você fez diferente. Ele tremeu quando ele me viu, por causa do meu sobrenome, né? Diferente, tudo, né? E aí, mas foi assim, e a menina... E ele te reconheceu como aluna, mas você fez questão de lembrar ele, ó. Eu era aquela que tu me perseguia. Você sabe o que aconteceu? Anos depois, num congresso de mulheres aqui no Rio Centro, a pessoa me falou, vem aqui conhecer a cozinha e tudo mais. Quando eu cheguei na cozinha, quem era a chefe de cozinha?
essa minha aluna do Jardim de Infância. Que era filha dele. Que era a filha dele. Ai, que legal. E ela tinha Aí boas o salário lembranças de novo. você. Olha o salário de novo. Né? E não uma lembrança de uma perseguição. Você sabe que eu passei por uma situação bem parecida. Eu passei mal há muitos anos atrás, no centro de Nova Iguaçu, e lá tem um hospital muito grande, chamado Hospital Nossa Senhora de Fátima, e eu fui socorrida. E eu me lembro que eu passei pela doutora, quando veio o enfermeiro, né, técnico de enfermagem, aplicar lá. E ele ficou, minha professora, foi minha professora. Ele saiu correndo, me abraçou. Daqui a pouco ele foi chamar a chefe dele. Vem cá conhecer a única pessoa que acreditava em mim. Porque ele era da turma da bagunça, ele era mal visto na escola. E ele dizia assim pra mim, essa aqui sempre acreditou que ia ser alguém na vida, viu, professora? Agora eu sou alguém. Teve tratamento e eu fiquei, VIP, né? Não, e tratamento VIP me apresentou pro hospital inteiro. Então. É a única que acreditava em mim. E eu não percebia isso, porque assim, eu sempre fui uma professora que gostei muito de aluno bagunceiro, que eu sou bagunceira. Então, assim, aluno bagunceiro comigo é top. Vem cá fazer bagunça. Mas vai aprender, que eu também sou exigente. Mas assim, e ele disse, porque eu acreditava. Não tem isso, aluno não é porque é bagunceiro que não vai aprender. Que Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Exatamente. É exatamente Então, eu digo, essas características que ele usa. Semeie bem. Né? Semeie então, bem. Você vai a colher. oportunidade de semear, semeia bem. Né? Ah, é difícil, pede ajuda, né? Pede ajuda, pede isso. ajuda. Hoje a gente se ajuda tanto, hoje a gente tem tanto recurso. Não, e hoje tem muito recurso, nem você falou. Você chega numa sala de aula, você pode botar um vídeo, você tem né? Antigamente o máximo que a gente conseguia era um mimeógrafo. Né? Hoje em dia você consegue muita coisa, a internet tem muitos cursos e você pode... Tem muita gente criativa aí, né? Tem. Graças a Deus, o evangelho, ele pode ser pregado de uma maneira moderna, né? É verdade. Atual para as crianças. Nada pode ficar ultrapassado. Tem condições. Então, invista nesse ministério. Gente, olha, vocês estão gostando? Eu estou amando. Nós estamos aqui conversando com a Kátia. E a Kátia está exatamente... Ela não pediu para sair, não. Ela não falou, ai, chega, deu pra mim. Ela tentou, mas ela sempre vai lá, 51 anos, cuidando de crianças, que hoje muitos deles estão homens. Então, assim, Kátia, você já deu um conselho, deixa uma mensagem de amor, porque daqui a pouco eu vou chamar o nosso patrocinador. Gente, o podcast tem patrocinador. E se você quer patrocinar o podcast, me chama no privado. Vem cá, vou falar de você sempre, vou te convidar. Então, a minha mensagem é essa. Ame as crianças, olhe para as crianças. As crianças são o presente e o futuro. Não só o futuro, é o presente também. E a gente precisa cuidar dessas crianças sem sofrimento, sem dor. Porque Jesus, o que Jesus fez? Ele amou as crianças estavam perto, ele deixou que as crianças chegassem perto. Então, seja esse facilitador. De fazer com que as crianças cheguem perto de Jesus. Ok, muito obrigada. Vamos chamar o nosso patrocinador, vamos ver aí antes de ir embora. Nossa, Kátia, você que é de Caxias, você tem que ir lá, hein? Mandar. É a New Francis, roupa masculina desde 1990, gente. Qualidade top, uma paleta de cor maravilhosa. Trabalha com malhão, com oversize, com bermuda de sarja. Se você não conhece, aqui na Feirão das Malhas, 040, no Expansão, no downtown do Feirão, você vai encontrar a roupa masculina. Toda mulher compra roupa para o marido. Exatamente. Então, tá aí para as mulheres e para os maridos. Muito obrigada, Kátia, que Deus te abençoe. Foi uma honra ter você aqui no podcast. Obrigada.